Quando você escuta o termo pré-história, Idade Média, Idade Moderna, parece que a gente está falando de algo assim muito neutro, bem científico mesmo, né? Mas e se eu te disser que essa divisão do tempo, ela não é natural? E que ela foi criada, gente, por historiadores europeus a partir da história da Europa e depois ela foi apresentada como se explicasse toda a humanidade? Será que é isso? Talvez a pergunta mais importante seja quem decide onde começa a história e onde ela termina. Eu já fiz essa pergunta no outro vídeo, o que você acha? Fica comigo aqui, nós vamos falar sobre periodização da história. Antes de mais nada, vamos explicar o que é periodizar a história. Significa separar ou dividir a história em períodos, ou seja, vamos organizar o tempo histórico em partes delimitadas por acontecimentos que foram importantes, e esses períodos não são definidos por acaso. Eles se baseiam em critérios escolhidos pelos historiadores, como, por exemplo, mudanças políticas importantes, mudanças econômicas, culturais, tecnológicas, religiosas. E aí, os historiadores utilizam essa periodização como uma ferramenta para ordenar, compreender e analisar os processos históricos. Então, não se trata apenas de datas, mas de identificar rupturas e permanência ao longo do tempo. Como escreveu o historiador Jacques Le Goff, a história, gente, ela não é imóvel, mas também não é apenas mudança contínua. Ela é o estudo das mudanças significativas. Ok? A periodização é o principal instrumento de inteligibilidade das mudanças significativas. Ou seja, periodizar é tentar tornar o passado mais compreensível, mais fácil realmente de entender quando dividimos em períodos. Mas como eu já tinha dito na introdução, a periodização ela não é neutra. É importante entender que não existe uma única forma correta de dividir a história. É possível construir diferentes periodizações a partir de critérios diversos, econômicos, políticos, tecnológicos, sociais, culturais. Toda periodização carrega uma interpretação. E isso significa que quando um historiador periodiza a história, ele está expressando ali um ponto de vista. O que é considerado importante para um grupo ou uma sociedade pode não ser importante para outro. Por isso, gente, periodizar também é um ato de escolha. E toda escolha implica, obviamente, em exclusões. Vamos refletir. Organizar o passado é também uma forma de interpretá-lo. É por isso que a gente precisa fazer isso, para conseguir interpretar. E aí, gente, é inevitável, eu sei que parece repetitivo, a gente tem que falar dessa periodização, essa tradicional e o eurocentrismo. Então vamos lá, o que a gente conhece? A periodização mais conhecida a gente chama de pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. E foi elaborada por historiadores europeus, como eu falei no começo. Eles deram maior importância às fontes escritas e aos acontecimentos políticos ocorridos na Europa ou que tivesse pelo menos ligado a ela. Por isso chamaram de pré-história todo o período anterior à invenção da escrita, como se sociedades sem escrita não tivessem história. Além disso, os marcos que dividem as idades são eventos europeus, como a queda do Império Romano do Ocidente, a tomada de Constantinopla e, claro, a Revolução Francesa. Essa divisão funciona bem para explicar a história da Europa, mas não explica igualmente bem a história da África, por exemplo, da Ásia, das Américas ou dos povos originários também. Para essa periodização, a história do mundo parece começar quando a Europa começou a escrever, mas ela começou mais tarde do que outros povos. Então, assim, olha, de forma bem resumida,
A periodização tradicional, ela organizou a história desta forma, ó. Pré-história, do surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita, que aconteceu por volta de 4.000 a.C. Depois vem a Idade Antiga, tá? Da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, que foi em 476 d.C. Depois vem a Idade Média, da queda de Roma até a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Depois, Idade Moderna, da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa em 1789. E a partir daí, a Idade Contemporânea vem da Revolução Francesa até os dias atuais. Essas divisões, elas ajudam a estudar, mas elas não podem ser vistas como verdades absolutas. Tudo bem? Porque se a história começa com a escrita, onde ficam as sociedades que nunca escreveram, mas que viveram, que eles criaram, eles resistiram, eles viveram, eles deixaram suas marcas? Entende por que não dá certo 100%? A periodização histórica é uma ferramenta poderosa, mas ela não é neutra. Ela organiza o passado, mas também revela quem teve o poder de definir o que era importante lembrar. Estudar história é também aprender a questionar essas escolhas. Essa é a nossa função, questionar. Ok? Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido esse nosso bate-papo de hoje. Combinado? Fico por aqui. Canal Humano Mundo. Todo dia é dia de história e hoje nós falamos sobre periodização da história. Até mais.